Boa noite, pessoal. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021. Nós vamos gravar nosso primeiro evangelho de 2021. E eu estou aqui muito bem acompanhada com nosso amigo Edson Dias. Boa noite, Edson. Boa noite, Lu. Boa noite a todos os colegas. Você foi meu escolhido aí para a gente começar o ano, hein? Puxa vida, hein? Que moral, hein? Que pena. Como assim? Gente, imagina. A gente espera que estejam todos bem, né? A gente se viu aí uma turminha no evangelho que a gente fez no Google Meet da sexta, mas a gente ainda não conseguiu rever todo mundo. Então, que 2021 seja de saúde, né? De trabalho, de muitas realizações. E então vamos lá, vamos retomar os nossos trabalhos, ainda não presencialmente, mas seguimos aqui realizando e estudando na companhia do Evangelho, né? Que é sempre uma companhia muito necessária. Eu e o Edson, hoje, vamos fazer o capítulo 5, que se chama Bem-aventurados os aflitos, os itens 1, 2 e 3, que é Justiça das aflições. Preparado, é? Tomara que sim. Vamos lá. Vamos lá. Que Deus nos abençoe. Eu vou ler, depois a gente comenta, como sempre, tá bom? Tá bom. Então, o Evangelho, esse capítulo começa com a parte do Evangelho mesmo lá de Lucas e de Mateus, que fala assim, ó. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou é o reino dos céus. Essa frase está em Mateus, e depois ele fala assim, ó. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, versículo 6, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Esse trecho é complicado, né? Então, eu também pensava assim, quando comecei a ter meus primeiros contatos, né, com o Evangelho, e foi na Federação, lá nos anos 1960, né, eu participava da escolinha de moral cristã, e eu não entendia esse bem-aventurados, eu achava tanto contrassenso, né? Os que choram ser consolados, o rico, né? Ele já tem a consolação, mas ninguém explicava, e quando explicava eu não entendia nada, né? Então eu vou tentar ver se hoje eu entendo um pouco mais. Começa assim, o que são os bem-aventurados? Né? São aqueles que são abençoados, né? Aqueles que estão felizes. Mas tem um contexto histórico que escapa para a gente, porque a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo só essa passagem. Nas escolinhas de moral cristã só nos dão essa passagem e a gente perde o contexto histórico. E o contexto histórico era que Jesus estava caminhando. Ele caminhava muito. E muita gente falava, aquele ali ó, é o profeta. A maioria falava profeta, né? Aquele ali é aquele que salva, aquele ali dizem que é o Messias, então vamos seguir. E naquele momento, tinha bastante, neste momento
chamadas bem-aventuranças, ou também conhecido como o Sermão da Montanha. Então, quando é passado para a gente, você imagina uma montanha, sabe? Uma coisa enorme. Você fala, mas se ele subiu na montanha, como que o cara aqui embaixo vai escutar? Né? Fica complicado para a cabeça da criança, fica complicado para nós que estamos aprendendo agora o significado da mensagem de Jesus. Pois bem, não era uma montanha, era um montículo, um monte, alguma parte do terreno que era um pouco mais elevada, em que a cabeça de Jesus, o busto dele, se destacava dentre as demais pessoas. Então, quando ele percebeu que já tinha bastante gente e que ali tinha um lugar para ele subir, ele subiu aquele monte e começou a pregação, dizendo justamente que aqueles que entendessem a mensagem dele eram bem-aventurados. Falta essa partezinha. Aqueles que estivessem de acordo com o ensinamento dele, que fizessem as coisas como ele fazia, seriam felizes. E, se são felizes, bem-aventurados aqueles... Agora saiu a mensagem aqui do meu celular. Bem-aventurados os que choram. Então, aqueles que forem felizes, que estiverem seguindo Jesus, eles não... Se chorarem, eles encontrarão consolo no ensinamento dele. Aqueles que estiverem com fome, aqueles que estiverem necessitados que a justiça seja feita, eles terão a satisfação, terão o seu desejo saciado, porque eles entenderam, mas não a visão terrena. Aquele que tem fome, né? Aquele que está chorando, vai chegar alguém... Não é isso daí. Aquele que está com fome, aquele que quer justiça terrena, não é esse tipo de justiça que Jesus está falando. Ele vai encontrar no sofrimento das pessoas, na aflição das pessoas, a resposta para a salvação, para que sejam livrados daquele mal, pelo entendimento da mensagem de Jesus. Então, hoje, a gente tendo um pouco mais de conhecimento, a gente se sente pago, recompensado, bem-aventurado, porque a gente entende que os problemas pelos quais estamos passando são de desventuras, de aflições de vidas pré-existentes, que vocês vão estudar aí nos próximos itens, né? E dos problemas desta existência, né? Que também vai ser visto nos itens subsequentes. Exatamente. Mais ou menos esse o sentimento que eu tenho, né? Quando eu leio essa complicação que é isso, né? Faltava a explicação para que ele está falando isso. Não fazia sentido. Mas entendendo... Eu entendi, E agora ficou bem mais claro, porque Jesus, né, ele, né, do alto do seu conhecimento, né, de tudo que representa esse Espírito para nós, ele vem nos explicar de forma que a gente entenda a questão de que a vida é muito maior do que o que a gente entende, né? Então, assim, é um início, né, desse pensamento de que a gente precisa ver além, né? Ele estava construindo, né, o conhecimento que ele veio trazer para nós, né? De que há muitas moradas na casa do Pai, de que é necessário muitas vidas, né, para a nossa evolução espiritual. E aí, né, essa mensagem de consolo, né, para quem sofre, para quem tem fome, para quem chora, é o consolo lá no futuro, né, do que a vida vai nos oferecer futuramente, né? A gente imagina, né, a gente entende que o sofrimento
a gente aprende com a dor, né, com o sofrimento, e, na verdade, o sofrimento ele é só o caminho para o aprendizado. Sim. Né? O sofrimento ele não ensina, ele guia a gente para o aprendizado. Né? Não é uma via de conhecimento, de aprendizado, né? É apenas um caminho. Um caminho, exatamente. Porque assim, né? Aí você me fez pensar em duas situações. Tem muita gente que é rico e que tem tudo e que não consegue ser feliz, né? E tem muita gente que sofre muito e que nem por isso é uma pessoa melhor, né? Sim. A gente entende, quer dizer, a gente entende, não, muitas pessoas entendem que não existe justiça divina em função dessas coisas que a gente vê. Sem o conhecimento que nós temos da doutrina, fica difícil aceitar Deus. E quando a gente aceita Deus, a gente aceita com certas ressalvas, né? Então não é uma aceitação completa, é uma aceitação assim, meia fase, porque é difícil aceitar, mas no decorrer da lição aí, a gente vai voltar nesse assunto aí. Né? Vai clarear. Então, eu vou entrar agora no item 3, tá? Que se chama Justiça das Aflições. Aflições, essa é a chave para tudo. Exatamente. A aflição é... Vamos lá. A gente nem gosta de aflição, né? E a gente nem acha que é justo quando elas aparecem na nossa vida, né? Então, aflição, né, já entrando nesse contexto, né, do que a gente vai ler, é um sentimento que o espírito tem dentro dele, lá, sabe, na bagagem dele, de que alguma coisa não está certa. Isso é aflição. É uma sensação, né? Como se as coisas estivessem deslocadas, fora do lugar. Você olha para a sua vida e você fala, puxa vida, tem tanta coisa errada, mas eu não sei por onde começar para acertar. Eu não sei o caminho para colocar todas essas coisas em ordem. Isso é aflição. É parecido com um desespero, né? Mas é um sentimento, é uma sensação. Né? Às vezes a gente vê alguma coisa que, puxa vida, acontece tanta coisa errada, eu não sou desse mundo, não é possível, esse mundo não é meu. Isso é uma aflição. Sim, isso mesmo. Então, vamos ver o que o Evangelho nos diz. Ele começa falando assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias
que parecem desmentir a justiça de Deus. Eu dei uma lida já nesse item, né? E aí eu procurei, aliás, vamos começar assim, né? Eu estava lendo isso daí e a minha cabeça foi voando, e eu lembrei de alguma coisa que eu tinha lido a respeito do propósito da vida. Porque quando eu estava lendo aqui, estava faltando o porquê da vida. Que enfoque a gente tem que dar para a vida para ela fazer sentido? E assim, essas coisas, esses acidentes que ocorrem com a gente, né? Eu tinha lido isso daí naquele livro Ação e Reação. Logo no comecinho dele, tive sorte, né? No capítulo 2, então, o instrutor Druso, né? Ele está reunido com André Luiz, né? Com outros espíritos trabalhadores ali daquele núcleo terreno, né? de espíritos sofredores. Ele chega até mesmo a comparar o sofrimento daqueles espíritos com aqueles que sofrem com problemas de pele, né? Nos hospitais terrenos. Então, André Luiz fala assim: você que já esteve num hospital assim, você sabe do que eu estou falando. Pois bem, o instrutor Druso, ele fala assim para a gente: o propósito da vida trabalha em nós e conosco, dando uma ideia de que é alguma coisa que existe dentro de nós e que trabalha ao nosso lado, ou seja, independe de nós. Me lembra uma outra passagem, né, do livro dos médiuns, aí esse eu não consegui achar, em que Kardec coloca que o espírito, a mônada quando criado, não o espírito, a mônada quando criada, ela vem com alguns elementos divinos, qual? A consciência, o grande juiz da alma, né? A consciência, e que agora, na humanidade, ela começa a despertar. Aí eu me lembrei, nossa, esse daqui também é né? O propósito da vida, que é aquele sentimento que você não pode extinguir com a vida, que a vida ela é nata, mas não é tua. Então, esse propósito da vida existe dentro de nós e trabalha conosco, como se a gente estivesse conversando com ela, assim como a gente conversa com a nossa consciência. Então, continuando no instrutor Druso, ele diz assim: através de todos os meios, esse propósito da vida, ele nos guia à perfeição. Então, é uma necessidade que o espírito tem de crescer, de progredir, de evoluir. Ainda sobre o propósito da vida, né? Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário agindo em sentido contrário à lei, criamos aflição e sofrimento em nós mesmos. Então vejam os colegas, né? Que toda imperfeição que nós criamos, toda vez que fugimos da perfeição, da trilha da perfeição, nós geramos um sofrimento. Que toda deformidade, que todo mal existente no nosso caráter, no nosso equilíbrio, vai produzir
uma aflição. Todo comportamento que tivermos e não tiver justiça nesse comportamento, ele vai atrair sofrimento para a nossa vida. E lembrando que o sofrimento é um sentimento e que esse sentimento nos induz, né, para o caminho do aprendizado, e se não aprendermos, nós sofreremos. Em sofrendo, temos uma aflição, que é justamente aquela oposição, né, ao sentido da vida, ao significado da vida. Sabe, nós mesmos somos responsáveis pelas nossas aflições. A gente vê o rico, o nababo, sabe, jogando dinheiro pela janela e a gente precisando de um daquele. A gente vê pessoas esbanjando saúde, quando um simples resfriadinho pode fazer a gente ir para um leito de dor. Fala, mas que justiça existe? Sabe? Mas a justiça está em nós. Nós criamos os problemas para a nossa vida e esses problemas geram consequências. As aflições caminham conosco porque estamos em desequilíbrio com o propósito da vida. Muito bom, é isso mesmo, né? Porque toda consequência, todas as nossas ações têm consequência. Opa, né? Truncou aqui. Pois. Eu vou repetir. Parece que a gravação está... É a internet. Ruim. É a internet. Você está chegando bem? Tô ouvindo. Todas as nossas ações têm consequência, né? Sim, então, sim. Somos nós mesmos que semeamos, né, a nossa paz ou a nossa infelicidade, né? Então, a gente, às vezes, né, fica falando, porque as coisas são assim porque Deus quis. Não, né? Não é, né? Deus tem lá as suas leis, né? Mas somos nós os responsáveis pela nossa felicidade, né? É claro que às vezes tem pessoas que têm menos oportunidades, né? E isso também tem um motivo. Então, o Evangelho... Travou de novo. Travou, mas a gente segue que ele volta, Então, esse fugir do caminho, do que é bom, do que é justo, é que é o problema, né? E a gente não tem essa consciência. Nossa, eu estou com um problema. Tá me ouvindo, Não está chegando o teu... Está chegando truncado. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume. Eu não tenho nenhum problema aqui, não. Eu gostei muito do que você falou, tá? Eu achei que é bem por aí. E o propósito da nossa vida aqui, eu entendo, né, como fazer o bem, né? Jesus mesmo disse, né? Estamos aqui para amar, estamos aqui para praticar a caridade, né? Estamos aqui para evoluirmos e colaborarmos com a comunidade, com a família, com o país, né? Então, esse é o propósito. Pode falar, o que você está dizendo agora é aquilo aquele complemento à primeira e maior lei de todas que Jesus disse, né? A lei da caridade. O que é amar ao próximo como a si mesmo, senão o exercício da caridade? Então, a primeira e maior de todas as leis é amar a Deus, acima de todas as coisas. Mas se não amarmos ao próximo, não conseguiremos amar a Deus. Não existe, olha, é difícil deixar isso claro, mas não tem outra maneira de você agradar a Deus
senão no exercício da caridade. Sim. Porque aquele que diz, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não diz nada. Aquele que bate no seu peito e grita, Senhor, 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 não está falando com Deus. Aquele que se entrega, né, à vida solitária, ao ermitão, né, não está amando a Deus. Para amar a Deus é necessário o convívio, estar em meio às pessoas e ajudando-as para ser ajudado. Sempre pensando em dar, nunca em receber. Aquela oração que é dita como sendo de São Francisco, ela é muito clara nisso daí. Não é dando, sabe? Aliás, não é pensando em receber que a gente vai ganhar, mas é em se dando que se recebe. Exatamente. Um pouco antes da qualidade do sinal cair, eu comecei a procurar uma marcação aqui que eu fiz, que tinha também bastante a ver, né, com o problema das aflições, e ele está no livro O Céu e o Inferno. Existe um item específico lá para... Eu marquei, já me perdi de novo. Que, falando sobre as imperfeições, é mais fácil abrir. É no capítulo Céu e Inferno, capítulo 7, né? Código Penal da Vida Futura. Sim. Nossa, é fantástico isso daqui. A gente imaginar que nós estamos desenhando o caminho que nós vamos trilhar no futuro. E o futuro não é, como muita gente imagina, a encarnação seguinte. O futuro é quando eu terminar essa ligação com você. O futuro é quando eu terminar de falar essa palavra que eu acabei de dizer. Agora já não é mais futuro, é passado. Então, dependendo do que eu estiver flexionando em meu pensamento, em minha vida, eu estarei demarcando, né? Eu estarei delimitando o meu futuro. Nas penas, no caso de alguma infração, ou nos gozos, no caso de eu não infringir em algumas daquelas penas. Né? Porque as aflições, elas geram consequências. E nesse item, nesse capítulo, a gente vai ver, né, que a aflição, né, por exemplo, da vaidade, vai gerar a loucura. Olha que coisa terrível. A aflição da preguiça vai gerar a rebeldia. Sabe, o fato da gente postergar, deixar para depois, chegar num momento em que aquilo vira rebeldia. O do fanatismo, né, a aflição do fanatismo gerar a intolerância, tão comum nos dias atuais. Veja o ponto que uma aflição pode levar um espírito. Não necessariamente, novamente afirmando, né, numa encarnação seguinte, nessa mesma. Os espíritos foram treinados lá naquelas escolas, né, para serem fanáticos, e eles saem, então, intolerantes para com o próximo, gerando problemas gravíssimos para o seu futuro. Bom dar uma lida nesse capítulo 7 do Céu e Inferno, viu? Muito bacana.
Tá bom, eu vou ler. Eu vou seguir a leitura aqui, Meu pai mesmo, vamos lá. Olha só. Aí o último parágrafo desse item diz assim: entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Sim. Eu acabei até já falando alguma coisa, né, sobre essa parte, que é a parte da consequência dos atos que nós cometemos. Mas falando sobre a justiça divina, ela também é um dom dado por Deus quando da criação, quando ele criou a mônada, aquele princípio divino, né, de vida, que hoje somos nós, espíritos, mas ainda graçam pelo universo mônadas ainda, né, em processo bem próximo da criação, e outros já muito mais próximos de nós, tais como os nossos pets. Mas esse dom divino da justiça é um dos elementos que corroboram o propósito de vida, também embutido dentro do espírito. Toda vez que nós somos confrontados com um ato externo a nós, espíritos hominais, de um reino diferenciado dos animais, já possuidores de razão, de discernimento entre o certo e o errado, quando essa ação externa é colocada em confronto, nós sabemos muito bem o que deve ser feito. Quando nós temos uma bagagem de muitas encarnações anteriores, ainda dentro deste reino que já estamos, nós erramos, pecamos por interesses nossos. Sim. Como naquela figura do anjinho no ombro direito, né? E o diabinho no ombro esquerdo, eles nos intuem, cada um com um lado da razão, o certo e o errado, mas quem decide não são eles. Nunca. Somos nós. Jamais poderemos dizer, né? Não, eu fiz porque o pastor mandou. Não, eu fiz porque o bispo, porque o juiz, porque o delegado, porque o soldado. Não, 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 não. Nós fizemos porque nós queríamos. É bastante fácil culpar os outros pelos erros, pelas decisões que nós tomamos. Como toda decisão equivale a um plantio, o plantio é deliberado. Planta se quiser, mas se plantar, tem que colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a colheita são os frutos do que plantamos, do que semeamos, ou de decisões que tomamos no pretérito. De novo, não necessariamente em outras encarnações.
Muitas vezes nessa mesma. Sim. Então, é muita comodidade culpar consequências de erros nossos como sendo de Deus, como sendo de decisões divinas. Jamais, jamais, jamais. Deus é tão bom. Deus é tão bom que ele acredita que aquele filho que está preso, que matou a família, os amigos, que está pensando em se implodir no meio de uma multidão, vai se recuperar, porque ele não vai crer em mim, que cometeu um erro pequenininho igual a esse. Ele acredita em todos nós, então é muito cômodo dizer que foi ele. Eu estava agora lembrando das leis divinas que a gente estudou, né, nas escolinhas de médiums, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, dedicada somente às leis morais. Então, é bom dar uma lida, não só naquele capítulo 7 do livro do Céu e Inferno, mas também dar uma lida na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando eles são tratadas as leis divinas, as leis naturais, que, uma vez, foi perguntado a Kardec, mas onde estão essas leis? Onde elas estão inscritas? São uma cópia das leis que os homens criaram? Os espíritos disseram a Kardec que as leis dos homens foram criadas, foram compiladas das leis divinas que cada um de nós possuímos. Temos inscritos no nosso íntimo a justiça divina. E foi de lá que os homens, os grandes homens, criaram as leis dos homens, né? As leis humanas. Então, toda vez que a gente infringe uma lei natural, a gente cria um desequilíbrio no universo. E esse desequilíbrio vai se virar para nós. Se esse desequilíbrio foi criado na lei de amor, de caridade, de auxílio, vamos receber o retorno daquilo. E aí a gente lembra o acordar de Bezerra de Menezes no plano espiritual. Ouvia uma multidão e ele perguntou à irmã que o assistia, né, se ele já estava desencarnado. E ela confirmou. E ele falou, e esse barulho? Né? Aí ela chamou ele para ver, e ele viu aquela multidão lá embaixo, né, aclamando. Ele falou, quem são? Ele falou assim, são as pessoas que vieram parabenizar o seu retorno à pátria espiritual. Então, veja, diante de tanta caridade que ele fez, que ele semeou, ele foi colher no plano espiritual. Então, voltando, né, ao capítulo lá, né, a maior parte das aflições, né, que nós cometemos são imperfeições morais nossas, infrações que cometemos às leis morais, né, que Kardec enunciou. É isso aí. Eu me empolguei um pouco. Tá ótimo. Depois de tudo que o Edson falou, eu só vou acrescentar a parte do Evangelho que diz assim, né? Que Deus, ele é todo poderoso, ele é todo justiça, todo bondade, soberanamente justo e bom, né? Isso, gente, não são só palavras, isso é um fato.
É para a gente saber que o nosso Pai, ele é muito competente e ele faz as coisas do jeito que elas precisam ser, né? Se a nossa vida não está fácil hoje, a gente não vai culpar a Deus. A gente vai analisar o que a gente está fazendo, o que precisa ser corrigido, né? Para que a gente comece a semear coisas melhores, momentos mais felizes, né? Que a gente seja capaz de, como Bezerra, semear o amor, a caridade, a paciência, né? A boa vontade para com o próximo. Né? Não é isso? É isso, né? É isso daí mesmo. Você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu fiz bastante anotações, né? Mas eu ia me alongar bastante. Não, tá ótimo, tá ótimo. O que você falou até aqui já deu para gente, muito para a gente pensar, né? Ele deixou até livro para a gente ler, ó, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, né? Tem bastante dica aí de conteúdo bom, né? Para ajudar, para nos ajudar a viver melhor. E então a gente vai encerrar, tá bom? Muito obrigada, viu? Opa, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar o pouco que eu sei com você. Muito obrigada. A gente sempre na companhia do Evangelho, né? Para que a gente viva melhor e para que a nossa semeadura seja mais feliz. Eu vou encerrando, então, pedindo para o Edson fazer a prece para nós, tá bom? Puxa vida. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de compartilhar este assunto e agradecer também ao Pai pela oportunidade fantástica que a gente teve de diálogo, algumas vezes de monólogo, né? Pedir pela paz mundial, pelos governantes, por aqueles que detêm a justiça, aqueles que, de alguma forma, possuem um poder nas mãos, que dirigem povos, para que eles exerçam este seu poder com amor, com caridade, com justiça. Neste momento tão grave pelo qual passa o planeta, pedir saúde para os trabalhadores, para os médicos, para os hospitais, para os doentes de toda ordem, para os velhos, crianças abandonadas, pessoas que se encontram em situação de rua, para os desencarnados e aqueles que partiram deste mundo sem a possibilidade de uma vigília dos seus amados, dos seus entes queridos, e agora sofrem na espiritualidade. Por aqueles que passam por situações aflitivas de qualquer ordem, inclusive essas das aflições que nós acabamos de estudar. Que todos recebam as bênçãos divinas, na medida do mérito individual de cada um. E que, mais uma vez, perpetuem a paz de Deus no coração de cada homem. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Eu que agradeço de novo. Gente, fiquem com Deus. Boa semana a todos. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.